Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Karina Zugolotto, sessão animada essa semana, né? Nós tivemos, aliás, uma semana animada nós tivemos. Sessão na quinta, sessão na quarta com a presidência da ministra Carmen Lúcia e na segunda-feira a posse da nova presidência, né? É a sessão solene para a posse da segunda ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, já conduzindo os trabalhos no plenário do Supremo Tribunal Federal, como uma das suas atribuições previstas no próprio regimento interno, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, então. E os trabalhos na quarta e na quinta, William, eles ganharam até um ritmo um pouco acelerado, vamos dizer dessa forma. Na quarta-feira, 4 julgamentos foram apregoados, 2 ainda não concluídos em razão de pedidos de vista, mas julgamentos bastante interessantes e importantes, e 2 julgamentos definitivamente realizados, um definindo qual era a competência, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum Estadual, para processar e julgar uma demanda envolvendo um servidor público municipal, mais que regido pelas normas da CLT, aquele funcionário seletista, acabou sendo definida a competência da Justiça do Trabalho, e também o julgamento de uma lei que define qual é a jornada de trabalho dos bombeiros civis definidos na lei dessa forma, não seriam aqueles bombeiros brigadistas, que define uma jornada de trabalho de 12 horas, com 36 de descanso. Havia uma argumentação pelo Procurador-Geral da República de que essa jornada seria excessiva, violaria as normas do trabalho e que, portanto, haveria uma inconstitucionalidade, mas os ministros acabaram definindo que a norma é constitucional. Ainda na quarta-feira foi retomado o julgamento, na verdade, um segundo julgamento em um recurso extraordinário, alguma coisa que pode parecer bastante estranha, soar estranho, mas, na verdade, em razão de uns embargos infringentes que foram julgados no ano passado, em 2015, os ministros anularam o julgamento desse mesmo recurso extraordinário, que já havia sido realizado em 2014, para retomar a discussão sobre o intervalo de 15 minutos entre a jornada ordinária e a extraordinária feita pelas mulheres e previstas na CLT. Trata-se de uma discussão nesse recurso extraordinário se essa norma trabalhista anterior à Constituição de 88 teria sido recepcionada em razão do princípio do tratamento diferenciado dado às mulheres e não aos homens, violação do princípio da isonomia e se isso seria ou não constitucional, na verdade, teria sido recepcionado ou não pela Constituição Federal. E um outro assunto que, de acordo com a própria ministra Carmen Lúcia, durante a sessão, ela disse que é um julgamento que já se arrasta no Supremo há 13 anos, sem uma conclusão e de um tema que é de fundamental importância. Pode o presidente da República denunciar um tratado internacional, aqui no caso em que envolvia questões de direito trabalhista, junto à OIT, sem que o Congresso Nacional se manifeste favorável ou contrário a essa denúncia? O Brasil assumiu uma responsabilidade num tratado internacional e, para tanto, precisa da autorização do Congresso. Para que ele se retire, se exima daquelas responsabilidades assumidas, e aí vem o termo denúncia do tratado, é preciso também que o Congresso Nacional se manifeste? O voto do ministro Teori Zavascki foi proferido na quarta-feira, mas o julgamento mais uma vez suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. E na quinta-feira, terminando esse panorama geral da semana agitada, como você mesmo disse, William, na quinta-feira nós tivemos a retomada de uma discussão em 2 recursos extraordinários sobre a judicialização da saúde pública no Brasil. 2 recursos extraordinários questionando a responsabilidade solidária dos estados, dos municípios e da União em fornecer a medicação de alto custo quando o paciente não tem condições para fazê-lo. Nesses 2 recursos extraordinários, apenas o ministro Marco Aurélio procedeu à votação, relator já votou, entendeu que há responsabilidade e traçou algumas balizas para que haja essa determinação para que o fármaco seja efetivamente
colocado à disposição do paciente, mas o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista regimental e prometeu que em breve esse julgamento deve ser retomado. Uma semana, como você disse, bastante produtiva e já sob a presidência da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia foi empossada essa semana como a nova presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça. Essa é a segunda mulher a ocupar o cargo na mais alta corte do país. Tivemos a ministra Ellen Grace e agora Carmen Lúcia. A cerimônia de posse começou pouco depois das 3 horas da tarde. O hino nacional foi interpretado por Caetano Veloso. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O ministro Ricardo Lewandowski convidou a ministra Carmen Lúcia a prestar o compromisso de posse nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça em conformidade com a Constituição e as leis da República. O termo de posse foi lido pelo diretor-geral do STF. Termo de posse da excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Exatamente às 3h43 da tarde, o ministro Ricardo Lewandowski declarou empossada a nova presidente do STF. Declaro empossada no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça a eminente ministra Carmen Lúcia. Parabéns. A ministra Carmen Lúcia assume a presidência do STF e do CNJ para um mandato de 2 anos. Mineira de Montes Claros, ela é a 10ª representante de Minas Gerais a assumir a presidência da Corte, segunda mulher a ocupar o cargo e 57ª presidente desde o Império. Já como presidente da Suprema Corte, Carmen Lúcia empossou o ministro Dias Toffoli como vice-presidente do STF e do CNJ. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de conformidade com a Constituição e as leis da República. O decano, ministro Celso de Mello, falou em nome dos ministros da Suprema Corte. Ele disse que o país enfrenta problemas gravíssimos e que cabe ao Supremo ajudar a superá-los. Ao desejar a Vossa Excelência e ao eminente ministro Dias Toffoli pleno sucesso, êxito total na direção e condução dos trabalhos desta Suprema Corte para o próximo biênio, eu devo salientar que, neste singular momento em que o Brasil, situando-se entre o seu passado e o seu futuro, enfrenta gravíssimos desafios. E, nesse contexto, parece-me essencial reafirmar aos cidadãos de nosso país que esta Corte Suprema, atenta à sua alta responsabilidade institucional, não transigirá nem renunciará ao desempenho isento e impessoal da jurisdição, fazendo sempre prevalecer os valores fundantes da ordem democrática e prestando incondicional reverência ao primado da Constituição, ao império das leis e à superioridade ético-jurídica das ideias que informam e que animam o espírito da República. O Procurador-Geral da República fez uma saudação em nome do Ministério Público e defendeu o combate à corrupção e à impunidade. Como disse Vossa Excelência em seu livro Direito de para Todos, homem não vive de intenção, mas de gesto. É o agir que conduz à construção, à produção, à partilha, que dão efetividade aos direitos reconhecidos e declarados. Parabéns, ministra Carmen Lúcia, que o seu mandato seja coroado de êxito. O Brasil precisa, como nunca, da força de seu caráter. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil destacou a confiança dos advogados no trabalho realizado pela Suprema Corte. Não tenho dúvida de que o Supremo está em boas mãos.
e acentuo que não é irrelevante o fato de a ministra ter sido forjada na militância da advocacia, que, segundo Rui Barbosa, impõe ao advogado a missão de colocar o direito em amparo dos indefesos, dos proscritos, das vítimas da opressão. A ministra Carmen Lúcia pediu licença para quebrar o protocolo e começou seu discurso cumprimentando o cidadão. Começo por cumprimentar o cidadão, muito insatisfeito hoje, como estou convencida, todos nós aqui estamos, por não termos o Brasil que queremos, o mundo que achamos que merecemos, mas que é nossa responsabilidade direta colaborar em nossos desempenhos para construir. Cumprimento, portanto, inicialmente, Sua Excelência o povo, querendo que cada cidadão brasileiro se sinta individualmente saudado por mim e por este Supremo Tribunal Federal. A presidente do STF destacou que a busca pela justiça é atemporal e que nenhum povo aceita o que é injusto. Mas há o credo da justiça, sem pré-definição, necessária apenas por acreditarmos não ser possível vivermos sem justiça. É ela que permite supor que a dor de viver é superável pela suavidade do justo conviver. E é o juiz, o depositário desta fé, garantidor da satisfação deste sentimento. Com homens lidamos nós, os juízes. O homem é a nossa matéria. Sua vida, sua morte, seus sonhos, suas dores, suas alegrias e dissabores. A este dever nunca faltará o verdadeiro juiz, muito menos o juiz brasileiro e muito menos este Supremo Tribunal Federal, que atuará com rigor e respeito à Constituição e às leis da República e a todos os valores que predominam e que forjaram este ordenamento hoje em vigor. A cerimônia contou com a presença do presidente da República, Michel Temer, do presidente do Senado, Renan Calheiros, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, além de governadores de estado, senadores, deputados, ministros aposentados do STF, ministros de tribunais superiores e ex-presidentes da República. A solenidade foi traduzida em libras. Karina, eu acho que a gente podia trazer um pouquinho das atribuições no presidente do Supremo Tribunal Federal, inclusive levando em consideração a possibilidade de assumir a presidência da República, está na linha sucessória, né? É isso mesmo, William. A presidente do Supremo Tribunal Federal entra também nessa linha de substituição da presidência da República, assim como os demais ministros também, se ela não puder fazê-lo. E a própria Constituição exige, por exemplo, que todos os ministros do Supremo, justamente em razão de serem presidentes da República em potencial, nessa linha de substituição, que todos eles sejam brasileiros natos. Então, na linha sucessória ou de substituição da presidência, nós temos o vice-presidente. E aí, Karina, tem que se levar em consideração que, nesse momento, não temos no Brasil um vice-presidente da República, portanto, uma pessoa a menos na linha sucessória. Nessa ausência, então, quem seria o próximo a assumir a presidência seria o presidente da Câmara dos Deputados, segundo a Constituição. Na ausência ou impossibilidade, o presidente do Senado da República. E aí sim, o presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio, quando o presidente da Suprema Corte assumiu a presidência algumas vezes também, inclusive foi o momento em que ele fundou a própria TV Justiça, assinou o decreto criando a TV Justiça, ministro Marco Aurélio. Mas outros presidentes também já assumiram a presidência, mas é uma possibilidade. Mas o regimento interno diz, o presidente da Suprema Corte, portanto, representa a instituição perante os demais poderes, dá posse a novos ministros, é ele quem elenca a pauta de julgamentos previstos para o plenário do Supremo Tribunal Federal, então questões de inconstitucionalidade, questões, recursos extraordinários com repercussão geral, decisões do Supremo que vão afetar a vida de milhares de brasileiros. E também, além de várias outras atribuições previstas no regimento interno, existe também o voto de qualidade que o ministro-presidente ele pode dar em caso de empate diante de algum julgamento realizado no plenário do Supremo. Não nas turmas, porque das turmas o presidente não participa. Os órgãos do Supremo Tribunal Federal estão divididos em presidência, 2 turmas, primeira e segunda turma, e plenário. E no plenário ele participa, podendo ter, inclusive, esse voto de qualidade
quando o próprio regimento não determinar que outra seja a solução. Mas são várias as atribuições de suma importância, um desafio para a ministra Carmen Lúcia para os próximos 2 anos. O Plenárias vai para um rápido intervalo, voltamos já com a análise das sessões de quarta e quinta-feira. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Plenárias e os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Depois da solenidade de posse na presidência do Supremo Tribunal Federal na segunda-feira, já na quarta-feira a ministra Carmen Lúcia presidiu a primeira sessão de julgamentos do mandato de 2 anos. Naquela sessão, o Supremo Tribunal Federal declarou válida a lei que estipula a jornada de trabalho para bombeiros civis de 12 horas corridas para cada 36 horas de descanso. Na sessão desta quarta-feira, os ministros declararam válida a lei de 2009, que estipula uma jornada de trabalho para bombeiros civis de 12 horas corridas para cada 36 horas de descanso, num total de 36 horas semanais de trabalho. Durante o julgamento, o Sindicato dos Brigadistas do Rio de Janeiro alegou que a jornada de 12 horas é excessiva. Reiterando os argumentos do Procurador-Geral com relação à questão de saúde, pugna também o interesse de que seja mantida as 8 horas em detrimento das 12 por 36, por uma questão econômica e viável de contratação desses trabalhadores pelas empresas. No julgamento, os ministros entenderam que a jornada do bombeiro civil é válida, porque a Constituição permite um ajuste nos horários em acordos coletivos. Para o relator, ministro Edson Fachin, a jornada de 12 horas não prejudica a saúde dos profissionais e é um benefício para a categoria. Muito embora não exista previsão de reserva legal expressa para a compensação de jornada no referido dispositivo constitucional, a possibilidade de negociação coletiva permite inferir que a exceção estabelecida na legislação ora impugnada para os bombeiros civis garante-lhes em proporção razoável descanso de 36 horas para cada 12 horas trabalhadas, bem como jornada semanal de trabalho não superior a 36 horas. Para o ministro Marco Aurélio, esse regime é mais favorável aos trabalhadores. Acaba o prestador dos serviços cumprindo uma carga semanal não de 44 horas, mas de 36 horas, que é menor. E aqui se trata de brigadista que não atua de forma contínua. Fica praticamente num plantão. Posição que também foi seguida pela presidente do STF. Estou acompanhando por não vislumbrar no artigo 5º, que fixa a jornada do bombeiro, qualquer agravo à Constituição, especialmente, como foi dito até mesmo da tribuna e realçado pelo ministro relator, por ser até muito favorável ou mais favorável do que aquele que pode ser previsto em outros casos, até o limite da Constituição. Ainda durante a sessão, os ministros começaram a julgar uma ação sobre a legalidade da norma prevista na CLT, que prevê que as mulheres descansem 15 minutos antes de começarem a cumprir horas extras. O relator, ministro Dias Toffoli, votou pela validade do intervalo, alegando que ele protege a mulher e não prejudica seu acesso ao mercado de trabalho. O dispositivo atacado não viola o artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, na medida em que não diz respeito a tratamento diferenciado quanto ao salário a ser pago a homens e mulheres, a critérios diferenciados de admissão ou mesmo a exercício de funções diversas entre diversos gêneros. Essa norma, como já salientei, com devido respeito àqueles que advogam a tese contrária, não gera, no plano da sua eficácia, prejuízos ao mercado de trabalho feminino. Aliás, o intervalo previsto no artigo 384 da CLT só tem cabimento quando a trabalhadora labora ordinariamente, com jornada superior ao limite permitido pela lei. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Em 2014, o plenário já havia decidido pela validade do descanso de 15 minutos para mulheres antes do cumprimento das horas extras. Mas o julgamento foi anulado. Karina, na quarta-feira nós tivemos o julgamento de uma ADI, um julgamento que havia sido iniciado há 3 anos atrás, né? É exatamente um tema de suma importância envolvendo o direito internacional do trabalho.
Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a possibilidade ou não do presidente, por ato monocrático, vamos dizer assim, ele sozinho, decidir se um tratado internacional vinculado a essa área do trabalho, ou se fosse outro tratado mesmo assim, acabaria gerando um precedente, se ele poderia denunciar, fazer com que o Brasil se eximisse das responsabilidades internacionais assumidas por esse tratado de forma unilateral. O principal argumento aqui é com base no artigo 49(1) da Constituição, que diz que compete privamente ao Congresso Nacional definir ou decidir sobre tratados internacionais que acabem gerando algum encargo ou algum compromisso gravoso ao patrimônio nacional. E para vários tratados internacionais, é preciso que o Congresso autorize, verifique a compatibilidade desse tratado com o nosso ordenamento jurídico interno, para que tão somente após o presidente da República possa ratificá-lo internacionalmente e assim assumir aqueles compromissos internacionais em nome da República Federativa do Brasil. Se para assinar um tratado, ratificar um tratado, precisa da autorização do Congresso, a pergunta que se faz é, para que ele se exima dessas responsabilidades, também tem que ter autorização do Congresso Nacional? Essa é a discussão que está sendo colocada na ação direta de inconstitucionalidade 1625, que, como a própria ministra Carmen disse, há 13 anos está no Supremo e acaba entrando numa ordem quase que de prioridade para o julgamento. 5 votos já foram proferidos e nessa semana o voto do ministro Teori Zavascki no sentido de que é preciso sim que o Congresso Nacional se manifeste. Mas o ministro Teori Zavascki, ele propôs uma modulação dos efeitos dessa decisão, no sentido de que aquelas denúncias que já foram feitas anteriormente, apenas com a decisão do presidente da República, elas se manteriam incólumes, mas que daqui para frente todas as denúncias que fossem feitas acerca de quaisquer tratados internacionais prescindissem da manifestação do Congresso Nacional, assim como necessária para a sua ratificação internacional. O julgamento foi suspenso mais uma vez, agora por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. E na sessão da quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a analisar em que casos e circunstâncias o Estado deve ser obrigado a oferecer medicamentos de alto custo para quem não tem condições de pagar. Os ministros iniciaram a análise do tema em 2 recursos diferentes. O primeiro questionava a responsabilidade solidária de União, estados e municípios e o Distrito Federal de pagar por medicamentos de alto custo para quem não tem condições financeiras. A judicialização desses casos aumentou mais de 700% de 2010 a 2015, segundo dados do Ministério da Saúde. A matéria teve repercussão geral reconhecida. Quanto vale uma vida, especialmente dos nossos assistidos, que já nos buscam por não conseguirem, em momento algum, destinar qualquer recurso, até por sua inexistência, para o seu tratamento de seus familiares. Essa saúde, como direito fundamental, excelências, tem sido um dilema para o Estado brasileiro, entendemos isso. E, com toda a vênia, a Procuradoria que aqui esteve, que colocou um binômio saúde versus eficiência, eu colocaria um outro binômio, vida versus custo. A advogada-geral da União, Grace Fernandes, argumentou que o Estado é obrigado a oferecer a totalidade dos recursos disponíveis no SUS para os pacientes, já que a saúde é direito de todos, como prevê a Constituição. Mas, segundo ela, o custo para atender a demandas judiciais de poucos pode comprometer a gestão de todo o sistema e a qualidade do atendimento à população. Em 2015, o Ministério da Saúde respondeu a 14.940 ações para fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Até julho, o Ministério da Saúde respondeu a 16.301 ações. Mais do que todo 2015. E a gente ainda tem o resto do ano. Para se ter também uma noção, de 2010 a 2015, ocorreu um aumento da ordem de 727% nos gastos com a judicialização no nosso país. E aqui nós estamos falando de demandas individuais. E o Estado precisa considerar, sim, a coletividade. O segundo recurso discutia a obrigatoriedade de o Estado oferecer esses medicamentos reclamados na Justiça, mesmo que o remédio não tenha sido registrado na Anvisa ou previsto nas listas oficiais do Ministério da Saúde. 15% do total dos gastos judiciais com a saúde são para financiar remédios sem registro, para um grupo que representa 3% dos pacientes do SUS. O relator, ministro Marco Aurélio, votou contra a compra ou importação de remédios sem autorização da Anvisa.
O registro do produto é condição para industrialização, comercialização e importação com fins comerciais, segundo o artigo 12 da Lei 6.360, de 1976, configurado ilícito a não observância do preceito. Mas no caso de medicamentos já autorizados, que somente não constem nas listas oficiais do Ministério da Saúde, o ministro considerou que, comprovada a real necessidade, com base em laudos médicos, e a impossibilidade de substituição por outro, o Estado fica obrigado a fornecer o remédio. Para isso, o relator propôs uma tese. O reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de medicamento de alto custo, não incluído em política nacional de medicamentos ou em programa de medicamento de dispensação em caráter excepcional, depende da comprovação, não estando incluído, porque se está incluído, com maior razão. Depende da comprovação da imprescindibilidade, adequação e necessidade, e da impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1694 a 1710 do Código Civil. A sessão foi suspensa com um pedido de vista regimental apresentado pelo ministro Barroso. O programa Plenárias desta semana vai ficando por aqui. Semana que vem mais julgamentos, né, Karina? Encontro marcado na quarta e na quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Muito obrigado pela sua audiência e continue aqui na TV Justiça.